E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Ouse Saber. Eu sou Jonatas Cruz, professor de História, e hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer um trecho de uma aula que eu gravei para o Educandário São Judas Tadeu, que é a escola onde eu trabalho, e esse vídeo faz parte desse nosso esforço coletivo de continuar as aulas durante o período de quarentena, durante essas aulas remotas. Então eu selecionei um trecho de uma aula que fala sobre cultura, cultura popular, cultura erudita, cultura material, cultura imaterial, e eu vou passar para vocês agora, beleza? Então fiquem agora com o vídeo e até a próxima. A palavra cultura é bastante usada no nosso dia a dia, mas poucas vezes a gente parou para refletir sobre o que ela significa, sobre o peso que ela tem. Para muitas pessoas, falar de cultura é falar de música, de artes, de teatro, de cinema, mas a gente vai ver que o conceito de cultura ele vai muito além disso. Durante muito tempo, o conceito de cultura estava associado à alta cultura, ou seja, aquela cultura praticada pelas elites. Nessa visão, só é considerada cultura aquilo que a elite pratica. Então é ópera, é teatro, é poesia. Essa é uma visão muito limitadora e elitista do conceito de cultura. Para contrariar essa visão, os antropólogos desenvolveram um outro conceito de cultura, muito mais abrangente e próximo da realidade. Então, segundo o conceito antropológico, cultura é criação humana. Tudo aquilo que o homem cria, tudo aquilo que o homem transforma da natureza, pode ser considerado cultura. Então, desde um lápis até uma casa, ou uma música, ou um poema, tudo isso é cultura. Então, esse conceito de cultura abrange tanto a cultura praticada pela elite, quanto aquela cultura praticada pelo povo. E ele serve para a gente entender as múltiplas formas de expressão da atividade humana. Então, através desse conceito de cultura, a gente consegue distinguir claramente o que é o mundo natural e o que é o mundo cultural. Então, por exemplo, uma árvore pertence ao mundo natural. Mas a partir do momento que o homem pega essa árvore, derruba essa árvore, corta a madeira, lixa, pinta, prega e forma uma cadeira, então o homem transformou essa natureza e produziu uma cultura. Então, cultura é um conceito extremamente amplo, que abarca todo tipo de manifestação da atividade humana. Então, esse conceito antropológico de cultura serve para corrigir injustiças. Como eu disse, durante muito tempo, a palavra cultura estava associada à cultura das elites. Então, era pregada a ideia de que os pobres, as comunidades, as periferias não tinham cultura. Então, ao negar a esses povos a condição de agentes culturais, essa elite acaba desumanizando essa população. Porque o que nos define enquanto seres humanos é justamente a nossa capacidade de produzir cultura. Como nós vimos na aula de História, durante muito tempo essa ideia elitista de cultura foi usada até para justificar o imperialismo. No século XIX, os europeus se consideravam como os únicos detentores de cultura. E eles teriam a missão, a obrigação de levar a sua cultura para os povos inferiores, para os povos bárbaros e para os povos selvagens. Essa ideia da missão civilizadora e do darwinismo social a gente já discutiu bastante, mas ela também pode ser aplicada à nossa realidade. O que era considerado cultura até bem pouco tempo atrás? Era apenas aquelas manifestações artísticas que refletiam valores europeus. Então nós acabávamos perpetuando um eurocentrismo. A ideia de que a Europa é o centro do mundo. Então hoje a gente sabe que as elites não são as únicas produtoras de cultura. A própria periferia e os grupos marginalizados têm sua cultura. E é justamente nessa periferia e é justamente nesses grupos marginalizados que vai surgir a cultura do hip hop, do rap, do funk, do brega. Então todas essas manifestações populares são manifestações culturais. Então aquela ideia que a gente já ouviu em algum lugar de que brega não é cultura, que funk não é cultura, é uma ideia errada, elitista. Você tem todo o direito de não gostar de um ou de outro. O que você não pode é tirar a qualidade de cultura dessas manifestações. Então, como eu disse, tudo que é produzido pelo homem, tudo que é criado pelo homem é chamado de cultura. Nós, seres humanos, somos seres culturais. Nós nos diferenciamos dos outros animais justamente pela nossa capacidade de fazer cultura. Foi através da cultura que a gente conseguiu uma maior autonomia em relação à natureza. Então, desde as primeiras ferramentas que o homem criou, lascando pedras, passando pelo desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, e chegando por fim nos modernos computadores presentes no mundo atual, tudo isso é cultura. E foi justamente essas práticas culturais que nos fizeram sobreviver até aqui. É graças a essa nossa capacidade de produzir cultura
que o homem conseguiu ocupar todas as regiões do globo. Então, se está frio, a gente cria um casaco. Se está quente, a gente cria um ar-condicionado. Então, essas nossas produções culturais fazem com que a gente supere os obstáculos da natureza. E é a cultura que fez a gente superar a seleção natural e possibilitou a gente se perpetuar enquanto espécie. Então, a partir de agora, a gente vai estudar as classificações dessa cultura. A cultura pode ser classificada entre cultura material e cultura imaterial. A cultura material seriam aqueles objetos palpáveis, que têm formas físicas, que a gente pode pegar, que a gente pode construir. Então, todo o resultado material da produção humana pode ser considerado cultura material. Então, uma igreja, uma ferramenta, uma cadeira, um caderno, tudo isso é cultura material, ou seja, é uma criação humana que possui uma materialidade. Já a cultura imaterial é aquela manifestação cultural que não possui uma materialidade, não possui uma corporalidade. Então, cultura imaterial pode ser música, danças, crenças, religiões, ideias, folclores. Tudo aquilo que o homem cria e não pode ser tocado e não tem uma materialidade é considerado cultura imaterial. Outra subdivisão que é feita a respeito do conceito de cultura é a cultura popular e a cultura erudita. Eu já falei um pouco sobre eles anteriormente, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, cultura popular é aquela cultura do povo, aquela cultura pertencente ao povo, que normalmente é produzida pelas classes mais baixas, que não têm acesso à educação formal. Então, é um conjunto de saberes e ofícios que acaba sendo transmitido oralmente, através da tradição. Então, exemplos de cultura popular é a xilogravura, as esculturas de barro do mestre Vitalino, a literatura de cordel, o folclore. Então, todas essas manifestações culturais estão ligadas às classes mais baixas, ao povo, geralmente a populações periféricas, marginalizadas. Já a cultura erudita está ligada às classes altas, à elite, geralmente a pessoas que tiveram acesso à educação formal e possuem um certo poder aquisitivo. Então, enquanto a cultura popular é uma cultura mais instintiva, sem muito estudo, a cultura erudita é uma cultura acadêmica, que normalmente envolve vários estudos e teorias em torno dela. Então, são exemplos de cultura erudita o teatro, a ópera, a música clássica. O mais importante é a gente ter consciência de que entre a cultura popular e a cultura erudita não existe uma hierarquia. Não existe a cultura melhor ou pior. Cada uma delas são formas, são manifestações da atividade humana. Como eu disse, cultura é toda a criação humana. E o homem desenvolve a cultura justamente para superar as suas necessidades. Então a gente precisa superar essa visão de que a cultura erudita é uma cultura superior à cultura popular. Inclusive, a gente precisa também eliminar a ideia de que entre a cultura popular e a cultura erudita existe uma barreira, como se não existisse nenhum diálogo entre elas. Existe um livro de história muito famoso na academia, que é O Queijo e os Vermes. Nesse livro, o historiador italiano Carlos Gisborne analisa a figura de Menóquio, que era um moleiro do norte da Itália. Menóquio foi perseguido pela Inquisição Católica por defender ideias hereges. Ele tinha uma ideia toda original sobre a criação do mundo, e essas suas ideias acabaram contrariando a Igreja. Segundo Menóquio, no início, tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. Então percebam como um pobre moleiro do norte da Itália acabou criando toda uma cosmologia diferente daquela que a Igreja pregava. Ao analisar o processo de Menóquio, Carlos Gisborne percebe que Menóquio teve acesso a alguns livros eruditos da época. Então ele acabou misturando aquilo que ele tinha lido nos livros com a sua própria experiência de mundo. E com isso criou uma cosmologia totalmente nova para a origem do mundo. A partir daí, Carlos Gisborne defende que entre a cultura popular e a cultura erudita não existe uma barreira, existe uma circularidade. Tanto o popular quanto o erudito acabam se influenciando mutuamente. Então a cultura é dinâmica, ela é viva, não dá para enquadrá-la em um simples rótulo. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Espero que vocês continuem se cuidando, permaneçam em casa e até a próxima.